Você já parou para pensar se aquele último número do seu ano de nascimento significa algo mais do que apenas uma data? Para muitos, ele pode parecer apenas mais um dígito em um código aleatório, mas e se eu te dissesse que ele carrega pistas sobre sua missão e propósito nesta vida? Sim, pode soar estranho, mas há algo de profundamente revelador em como a Bíblia conecta os números a mensagens divinas. E o melhor de tudo, entender isso pode mudar completamente a forma como você encara seus desafios e seus dons. Imagine descobrir que um simples número pode ser uma assinatura divina apontando para seus talentos ocultos ou até para os momentos de superação que Deus preparou para você. E não é só teoria. Há séculos, estudiosos das Escrituras encontram padrões numéricos que explicam desde a criação do universo até eventos marcantes na vida de grandes personagens bíblicos. Então, se você está pronto para desvendar como esse pequeno detalhe do seu ano de nascimento pode transformar sua perspectiva, continue comigo. Desde o princípio dos tempos, os números carregam uma magia inexplicável que transcende simples cálculos. Nas Escrituras Sagradas, essa simbologia numérica adquire um papel ainda mais profundo, o de desvendar o propósito de Deus para a humanidade. Considere, por exemplo, como o número 7 aparece na criação, representando a perfeição divina, ou o uso do número 40 em contextos de transformação e preparação espiritual. Esses padrões não são coincidências, mas sim marcas de uma comunicação celestial. Cada número, quando entendido no contexto bíblico, atua como um fragmento de uma linguagem universal que ecoa em nossas vidas cotidianas. Para muitos, os números podem parecer apenas ferramentas de contagem, mas, no texto bíblico, eles transcendem essa função limitada. Eles emergem como símbolos carregados de significados espirituais profundos, tecendo um fio de conexão entre os seres humanos e o Criador. Por exemplo, os números são frequentemente usados para descrever períodos de provação, como os 40 dias de jejum de Jesus no deserto. Essa narrativa exemplifica como as histórias numéricas na Bíblia revelam lições sobre resiliência e fé, permitindo que qualquer pessoa encontre propósito nos desafios diários. Na prática, compreender o significado bíblico dos números pode ser uma ferramenta poderosa de reflexão e autoconhecimento. Imagine aplicar essa simbologia à sua rotina. O número 7, que representa a plenitude e descanso, poderia inspirar momentos de pausa e renovação espiritual em sua semana. Por outro lado, o número 3, tão frequentemente associado à Trindade, pode servir como um lembrete constante da conexão entre corpo, mente e espírito. Essas aplicações tornam a simbologia numérica prática e acessível para todos. O interessante sobre os números na Bíblia é que eles também falam diretamente ao coração humano. Eles têm o poder de nos fazer refletir sobre nossas ações e prioridades. Por exemplo, ao entender o significado do número 12, que simboliza a organização divina, alguém pode se sentir chamado a organizar melhor sua vida para alinhar-se ao propósito de Deus. Não se trata apenas de um conceito abstrato, mas de uma ferramenta prática para transformar pensamentos em ações tangíveis. Essa relação entre números e espiritualidade desperta a curiosidade e uma sensação de mistério que nos conduz naturalmente ao próximo ponto, como cada número específico carrega um propósito único no texto sagrado. Afinal, o que esses números revelam sobre o destino individual e coletivo? Vamos explorar essas verdades no próximo passo dessa jornada. Os números presentes na Bíblia não estão ali por acaso, cada um deles contém um peso simbólico que ilumina o plano divino e revela profundas verdades espirituais. O número 7, por exemplo, é amplamente reconhecido como um emblema de perfeição e plenitude. Ele aparece no Gênesis, representando os dias da criação, e novamente no Apocalipse, com as 7 igrejas. Esse número ressoa como um lembrete de que há ordem e propósito em todas as coisas, inclusive na vida cotidiana. É fascinante perceber como a simbologia numérica pode trazer à tona insights valiosos sobre nossa existência. Enquanto o número 7 sugere perfeição, o número 40 se destaca como um símbolo de purificação e preparação. Pense nos 40 anos que os israelitas vagaram pelo deserto ou nos 40 dias de jejum de Jesus antes de iniciar seu ministério. Esses períodos indicam que desafios são necessários para o crescimento espiritual e a realização de grandes propósitos. Se você se encontra enfrentando tempos difíceis, talvez seja o momento de ver essas dificuldades como um período de transição, um prelúdio para algo maior.
Outro exemplo notável é o número 3, que na Bíblia está diretamente associado à santidade e plenitude espiritual. A Trindade, em Pai, Filho e Espírito Santo, encapsula esse conceito, tornando o 3 um número carregado de profundidade. Além disso, ele aparece na ressurreição de Cristo, ocorrida no terceiro dia, e simboliza renovação e esperança. Trazer esse significado para a vida prática pode incentivar uma perspectiva otimista, mesmo nas situações mais desafiadoras. Há também o número 12, um dos mais recorrentes no texto sagrado, representando a organização divina. As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Jesus são exemplos de como o número simboliza unidade e estrutura. Aplicado ao cotidiano, ele pode inspirar a busca por equilíbrio e disciplina, incentivando uma abordagem mais estruturada para os desafios que enfrentamos. Imagine, por exemplo, organizar seus objetivos em 12 metas claras, cada uma representando um passo essencial para um propósito maior. Cada número na Bíblia não apenas conta histórias, mas também sugere lições práticas que podemos aplicar à nossa trajetória pessoal. O que mais essas cifras podem revelar sobre nossa relação com o divino? Essa pergunta abre o caminho para explorarmos como o último número de um ano de nascimento pode atuar como uma assinatura divina. Você já se perguntou se o último número do seu ano de nascimento pode conter pistas sobre sua missão neste mundo? Essa ideia, presente em interpretações bíblicas, sugere que esse dígito final carrega uma espécie de assinatura espiritual, um código que conecta cada indivíduo ao plano divino. É como se, desde o momento em que nascemos, uma pequena pista sobre nossa jornada já estivesse gravada em algo tão simples quanto esse número. Essa visão não é sobre determinismo, mas sobre compreender melhor nossos dons e desafios. Para quem tem o 0 como número final, por exemplo, ele pode simbolizar o início, a criação e o potencial ilimitado. Isso inspira a ideia de que essas pessoas possuem uma habilidade única de transformar o vazio em algo significativo. Imagine alguém que, diante de dificuldades, encontra força para começar do 0 repetidas vezes, como um reflexo da criação divina. O 0 sugere renovação constante, um ciclo de recomeços que pode ser vivido com propósito e fé. Já para aqueles cujo número final é o 1, a ideia de liderança e singularidade emerge com força. Esse número representa o começo e a unidade, destacando uma vocação para liderar e guiar outros em direção à verdade. Pense em figuras que inspiram por suas ações, como líderes comunitários ou familiares que assumem a responsabilidade de trazer estabilidade e direção. O número 1 reflete essa energia pioneira e um chamado a colocar Deus no centro de todas as decisões. Se o número final do ano é o 2, ele evoca harmonia e relacionamentos. Essas pessoas podem ser naturalmente inclinadas a mediar conflitos, construir pontes e buscar a paz. Na prática, isso pode significar que seu papel é criar união em diferentes esferas, seja na família, no trabalho ou na comunidade. Ao agir como um conciliador, essa pessoa cumpre um propósito essencial na ordem divina e lembrar que, assim como o homem e a mulher foram criados para serem companheiros, a cooperação é vital para a vida. Cada número possui uma vibração única que pode refletir desafios e dádivas. E se o número final do seu ano de nascimento for algo ainda mais significativo? Exploremos como cada dígito específico pode iluminar o propósito individual com uma precisão surpreendente. Cada número carrega um significado singular, um reflexo das mensagens que a Bíblia transmite por meio de símbolos numéricos. O 0, por exemplo, remete ao vazio antes da criação, representando o potencial ilimitado. Pessoas conectadas a esse número podem encontrar em si mesmas a capacidade de construir algo novo, mesmo a partir do caos. É como começar um projeto do 0 e vê-lo florescer com dedicação. Esse conceito pode inspirar ações práticas, como começar um novo hábito ou transformar um desafio em uma oportunidade. O número 1 simboliza unidade e liderança. Ele reflete a singularidade de Deus e seu papel como o primeiro em todas as coisas. Indivíduos associados a esse número podem sentir uma forte inclinação para liderar e tomar iniciativas. Por exemplo, alguém com esse número pode decidir guiar sua comunidade em projetos sociais ou liderar uma mudança em sua vida pessoal, sempre com um senso de propósito. É o chamado para colocar a fé e os valores espirituais no comando de todas as decisões. O 2 se relaciona com equilíbrio e relacionamentos.
Ele fala da necessidade de colaboração, refletindo a ideia de que não fomos feitos para viver sozinhos. Alguém cujo número é 2 pode ser excelente em trabalhos que envolvem cooperação, como parcerias ou ações voluntárias. Na prática, esse número lembra a importância de fortalecer conexões, valorizar a família e cultivar amizades genuínas, seguindo o exemplo bíblico da união entre as pessoas. Por sua vez, o 3 carrega uma essência espiritual muito forte, associado à perfeição divina e à Trindade. Pessoas com esse número podem ser profundamente conectadas ao sagrado e sentirem a necessidade de buscar equilíbrio entre o material e o espiritual. Isso pode significar reservar tempo para meditação, oração ou mesmo ações que impactem positivamente a vida de outros. A inspiração para viver em harmonia com esses dois aspectos é uma mensagem poderosa do número 3. A sequência continua, e cada número oferece novas perspectivas sobre o destino pessoal e a missão divina. Mas será que é possível explorar ainda mais o que esses números revelam sobre desafios, bênçãos e o propósito espiritual de cada um? O próximo passo aprofundará essa conexão única. Os números, além de significarem algo no contexto bíblico, têm o poder de refletir aspectos únicos da vida humana. Eles não apenas indicam padrões divinos, mas também se conectam diretamente aos desafios e oportunidades que enfrentamos no dia a dia. Imagine alguém cujo número esteja ligado à renovação, como o 8. Essa pessoa pode sentir que sua vida é marcada por recomeços e fases de superação, onde cada obstáculo se transforma em um trampolim para algo maior. Esse tipo de compreensão transforma a maneira como encaramos as dificuldades. Outro exemplo é o número 7, que simboliza a plenitude espiritual. Alguém alinhado a esse número pode ser chamado a buscar constantemente um equilíbrio entre o mundo material e o sagrado. Isso pode se traduzir em ações práticas, como dedicar um dia da semana para descansar e refletir sobre o propósito maior de sua existência, lembrando o descanso de Deus no 7º dia da criação. Esse equilíbrio não é apenas uma prática religiosa, mas uma ferramenta para recarregar a alma e alinhar prioridades. Para aqueles cujo número está associado à colaboração, como o 2, a vida pode girar em torno da construção de relacionamentos saudáveis. A capacidade de ser um mediador em momentos de conflito ou um pilar de apoio para outros torna essa pessoa indispensável em sua comunidade. Imagine ajudar um amigo em um momento difícil ou ser o elo que une familiares separados por desavenças. Esses gestos simples são reflexos diretos do significado desse número. Números como o 9, ligados aos frutos do Espírito Santo, incentivam uma vida guiada por virtudes como bondade, paciência e amor. Alguém alinhado a esse número pode se destacar pela generosidade e compaixão, tocando a vida das pessoas ao seu redor. A prática disso pode incluir desde pequenos atos de gentileza até engajamento em causas sociais. Esse número nos lembra que o impacto espiritual também se manifesta em ações cotidianas. Essa conexão entre números e vida cotidiana não apenas enriquece nossa compreensão espiritual, mas também dá sentido aos eventos que vivemos. Porém, como esses números podem ser traduzidos em perguntas profundas sobre a nossa própria jornada? Vamos explorar isso em seguida. Agora que você compreendeu como o último número do seu ano de nascimento pode estar conectado ao seu destino, surge uma pergunta essencial: como você pode aplicar esse conhecimento para viver uma vida mais alinhada ao propósito divino? O primeiro passo é simples: reflita sobre o significado do número associado ao seu ano de nascimento e como ele se manifesta na sua jornada. Você tem seguido os sinais ou ignorado as mensagens que a vida constantemente tenta te mostrar? Lembre-se, nada no universo acontece por acaso, e compreender esses sinais é um caminho para aproveitar ao máximo o potencial que Deus já colocou em você. Comece hoje mesmo, identifique o seu número, observe os padrões da sua vida e tome atitudes concretas para alinhar-se ao plano divino. O que você está esperando para transformar desafios em oportunidades? Deixe nos comentários qual número te representa e como você enxerga esse propósito na sua história. E se você quer continuar aprendendo sobre temas profundos como este, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos conteúdos. Afinal, o conhecimento que transforma vidas pode estar em um simples clique. Até a próxima!